primeiro, né, o primeiro deles, né, ali, aquele baixinho. E, gente, também muito importante, antes de eu entrar nos 3 níveis de autoestima, também é muito importante a gente ter atenção a um aspecto, tá? Sabe aqueles itens de confirmação que às vezes para entrar em um site a gente precisa colocar "eu não sou um robô"? Pois é, o fato é que nós não somos robôs, e o fato é que toda pessoa, por mais que possua uma autoestima saudável, esses níveis de autoestima, eles podem sim oscilar. Quando a gente fala de uma autoestima baixa, a gente não está falando, por exemplo, de um dia de TPM, a gente não está falando de um dia ruim, a gente não está falando daquele dia que você está exausta e que acaba, né, de tanto cansaço, você acaba até se sentindo desanimada e com uma autoestima baixa. Não, a gente não está falando desses tipos de oscilações que são normais e são, inclusive, saudáveis. Principalmente nós mulheres, né, porque nós temos oscilações hormonais que acabam mexendo muito com a produção dos nossos neurotransmissores, né, aqueles neurotransmissores responsáveis pelo nosso bem-estar. Então, é super normal, é super saudável, e ninguém aqui é robô, e ninguém, né, precisa se achar linda, maravilhosa, invencível, né, a mais top das galáxias aí, todos os dias. Inclusive, né, isso a gente vai ver que é um aspecto não tão saudável da autoestima. E essas pequenas oscilações, elas são muito normais, naturais, saudáveis, não tem nenhum problema. Quando a gente fala de uma autoestima baixa, a gente fala de uma baixa, né, autoestima em um período prolongado. E esse sim, a gente precisa ficar um pouco atenta, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né, quando esse nível é muito constante. E, inclusive, nesses casos, gente, nenhum processo de consultoria de imagem, nenhum processo aí de autoconhecimento, nem fazer sessões de coaching, nada disso vai resolver, né? O que nesses casos resultam realmente são terapias, né? Fazer uma psicoterapia, ou até mesmo, né, em casos mais graves, fazer o uso de medicamentos, e é também super normal, né, não tem problema nenhum, porque o problema é que essa baixa autoestima em um período muito prolongado, ele pode sim ser muito danoso para a nossa saúde mental e acarretar e levar até uma depressão. Então, a gente não está falando de um caso depressivo, tá? A gente está falando de uma autoestima baixa e que precisa, se você se enquadrar, né, nesses requisitos aqui que a gente vai falar a respeito da autoestima, em um período muito prolongado, é importante você ficar atenta, procurar ajuda, procurar uma terapia, né, não ter medo, não ter vergonha de buscar ajuda, porque isso sim, né, em um período muito prolongado aí da sua vida, pode acabar te levando a uma depressão, e aí, né, ser necessário mais desgaste, e você acabar perdendo aí um tempo precioso da sua vida. Então, isso também é muito importante a gente ressaltar. A baixa autoestima, ela é quando você não se sente bonita. Mas, como eu falei, não tem a ver só com esse aspecto, né, da sua imagem no espelho, não. O fato é que a gente acaba se depreciando de tal forma que a gente acaba não se sentindo digna de admiração,
né? A gente não se sente capaz de realizar nada na nossa vida e geralmente, né, é muito comum, a maioria das mulheres, né, só 2% das mulheres tem uma autoimagem real, uma autoimagem positiva de si mesma. Então, a autoimagem distorcida, ela também pode afetar desde a aparência, como a forma como você se relaciona com os outros. Então, pode sim afetar os seus relacionamentos, pode afetar o seu desempenho no seu trabalho, você achando que você não é capaz, né, de realizar tais tarefas, porque fulana é melhor do que eu, porque eu não consigo isso, porque eu não sou inteligente o suficiente, eu não consigo isso, porque eu não sou bonita o suficiente. Então você acaba se autodepreciando em todas as áreas da sua vida, e isso pode acabar, né, como eu falei, não só levando a uma depressão, mas também fazendo com que você se desvalorize a tal ponto de não se sentir digna, não só da sua própria admiração, mas também da admiração do outro.